Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida bastante comum aqui no canal, que é dicas de livros, de materiais para estudar Verilog e FPGAs. E assim pessoal, responder essa pergunta não é tão simples como parece, porque infelizmente nós não temos tantos materiais bons sobre Verilog e FPGAs escritos em português. Então, boa parte dos materiais que eu for indicar aqui nesse vídeo vão ser materiais que eles vão estar escritos em inglês. Na realidade, o único livro mesmo que eu vou indicar em português para essa parte aí de Verilog é esse livro aqui, ó, do Thales Pimenta, Circuitos Digitais, Análise e Síntese Lógica, Aplicações em FPGA. Esse livro aqui, ele não é um livro específico de Verilog e FPGA. Ele é um livro de circuitos digitais. Porém, ele tem um apêndice no qual ele detalha sobre a linguagem de descrição Verilog. E também, à medida que ele vai explicando os assuntos, ele também vai fazendo os códigos em Verilog. Esse livro aqui, na minha opinião, talvez seja o melhor livro para quem está começando nessa parte de Verilog e FPGA. Infelizmente, embora seja um livro em português, pelo menos na Amazon, eles não se encontram mais disponível para compra. Talvez você consiga comprar em sebo ou em outros sites aí como estante virtual. Você consegue comprar livros usados. Mas talvez seja a minha recomendação básica aqui, caso você queira um livro em português. Se você tem a possibilidade de comprar livros em inglês, certo? Um livro excelente para essa parte aí de Verilog e FPGA é o livro Digital Design do Morris Mano. Esse livro é um dos livros mais clássicos na área de circuitos digitais. Novamente, não é um livro voltado para a parte de FPGA e Verilog. Ele é um livro de circuitos digitais, porém ele tem no final dos capítulos seções destinadas para linguagem de descrição de hardware. E a vantagem desse livro, diferentemente lá do livro do Thales Pimenta, é que esse livro também aborda o VHDL, não somente o Verilog. Problema é, como vocês podem ver aqui, o livro ele é muito caro, R$ 420, né? Sempre lembrando que quando você importa um livro, o livro não paga taxa de importação. Então, se você conseguir comprar esse livro aí na Amazon americana, aí você não vai pagar taxa de importação, paga só o valor do livro juntamente com o frete. Também tem um incômodo, digamos assim, do livro estar escrito em inglês, mas que isso não deveria ser um problema, né? Já que nós sabemos que quando a gente vai para a parte de engenharia, nós vamos ter que tratar com boa parte das referências em inglês. Caso você tenha a disponibilidade de encontrar esse livro de alguma forma, eu recomendo fortemente ele, principalmente essa 6ª edição aqui. Muito bem, agora vamos detalhar efetivamente os livros que são voltados para a parte de FPGA e Verilog. E talvez um dos melhores livros aí para essa parte de Verilog e FPGAs seja esse livro aqui, ó. Esse livro do Pong Shu é um excelente livro. Ele traz basicamente, cobre tudo sobre a parte de Verilog e traz muitos exemplos e muitos exercícios realmente com um nível bem avançado, mais avançado do que os 2 livros anteriormente citados. O problema desse livro aqui é o preço. Como vocês podem ver, pelo menos aqui na Amazon brasileira, a versão do Kindle está custando R$ 600 e a versão em capa dura está custando mais de R$ 1.100. Vocês conseguem comprar esses livros aí mais barato aí na Amazon gringa. E uma dica, esse livro aqui, esse mesmo autor, tem uma edição anterior desse livro, que é só sobre Verilog. Esse livro especificamente é sobre System Verilog. Ele tem uma versão anterior sobre Verilog, certo? É o mesmo título, só que trocando onde tem System Verilog por Verilog. E talvez você consiga encontrar esse livro um pouco mais em conta. É igualmente bom os 2 livros, só que a edição anterior ela é
um pouco mais resumida. Essa edição aqui de System Verilog tem mais exemplos, tem mais assuntos e por aí vai. Bem, um livro excelente, não é especificamente sobre Verilog, mas sim sobre máquinas de estado, é esse livro aqui, ó, Finite State Machine Hardware, Theory and Design, certo? Do Vonny Pedroni, um autor brasileiro, mas que o livro é escrito em inglês. Esse livro aqui ele é um livro mais específico para máquinas de estado. Porém, como boa parte dos projetos que são desenvolvidos na área de FPGAs, na área de circuitos digitais, são máquinas de estado, então esse livro é excelente também. Assim como o livro do Morris Mano, esse livro ele não trata apenas com System Verilog, ele também trata com VHDL. Inclusive, a parte de VHDL dele é um pouco melhor do que a parte de System Verilog, mas mesmo assim, mesmo a parte de VHDL dele sendo melhor do que a parte de System Verilog, eu ainda recomendo esse livro aí, caso você queira se aprofundar na parte de máquinas de estado. Por fim, a última recomendação de livro que eu vou fazer aqui, talvez seja o livro mais em conta que vocês vão conseguir comprar, que é esse livro aqui do Russell Merrick, né? Getting Started with FPGA, Digital Circuit Design, Verilog and VHDL for Beginners. Esse livro aqui, ele é um livro, como o próprio título está indicando, é um livro para iniciantes, certo? Esse livro aqui está na Amazon americana, mas eu creio que na Amazon brasileira vocês conseguem comprar também pelo preço de R$ 163, mas ainda tem um frete de R$100. Então, ao todo está R$ 260. Esse livro é um livro introdutório, mas é uma das referências mais indicadas para quem está iniciando nessa parte de linguagem de descrição de hardware. E como o próprio nome diz, o próprio título diz, não é só sobre Verilog, mas também ele fala sobre VHDL. O único problema que eu diria desse livro aqui é porque ele foca numa plataforma de desenvolvimento que não é nem Altera nem Xilinx, é uma plataforma da Lattice, que é um pouco, você pode achar um pouco mais difícil de trabalhar. Porém, a parte da linguagem ela é a mesma, independentemente da plataforma que você for utilizar. Então, caso você queira aprender somente a linguagem, esse livro aqui é recomendável também. Bem, além de livros, eu vou indicar 2 sites que vocês podem procurar para aprender essa parte de Verilog e de VHDL. 2 sites que, inclusive, eu usei bastante para fazer o meu curso. O primeiro aqui é o Nedland, que inclusive é do mesmo autor do livro Getting Started with FPGAs, que eu já indiquei anteriormente. Então esse site ele tem vários tutoriais para você aprender Verilog e VHDL. Então se você vier aqui no site e clicar aqui Learn Verilog, aprenda Verilog, ele vai fazer um tutorial de como você vai aprender Verilog. Claro que não tão aprofundado como seria um livro, mas para um primeiro contato está mais do que o suficiente. Do mesmo jeito, se você vir aqui o Learn VHDL, você tem o mesmo tutorial, só que voltado agora para VHDL. Bem, e por fim, o último site que eu vou indicar aqui é esse site aqui que parece ser muito antiquado, um site muito antigo, né? O design dele realmente não é um design moderno, porém, esse é um dos melhores sites para você aprender sobre Verilog, certo? Que é o ASCII World. Esse site aqui, ó, se você vier aqui em tutorial, você tem um tutorial excelente sobre Verilog. Inclusive, muita coisa aqui, quando eu tenho dúvidas, certo? Sobre alguma funcionalidade aqui do Verilog, eu consulto neste site, não consulto nem tanto nos livros. Evidentemente, tem alguns problemas, porque ele é mais baseado numa versão mais antiga, né, do Verilog, acho que é o Verilog 95, embora que ele tenha um tutorial sobre o Verilog 2001. Porém, tirando essa questão de ser uma referência um pouco mais antiga, esse livro realmente, esse site, desculpe, realmente é excelente. Tem vários conceitos aqui que inclusive eu não abordei no meu curso, né? Que é o caso de UDP, de módulos parametrizáveis e assim por diante.
Então, esse site aqui, ele é excelente. Tem a parte de exemplos, tem a parte de ferramentas, as ferramentas que vocês podem utilizar para fazer simulação. Usualmente a gente utiliza o Moodle Sim, mas existem outras ferramentas. Os livros, aqui tem indicação de alguns outros livros que dá para você procurar esses livros também, mas eu acho que boa parte desses livros aqui eles são um pouco mais difíceis de encontrar, são livros que eu não considero tão bons assim como os outros que eu já indiquei anteriormente, mas caso você queira se aventurar em outros livros, aqui o site do Ask Word também apresenta a sua própria indicação de livros. Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo, um vídeo um pouco mais curto. Espero que tenha sido um vídeo extremamente útil para vocês. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.